Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Mariana e na aula de hoje nós vamos falar sobre intertextualidade. Um dos pontos que nós devemos nos preocupar quando nós vamos redigir um texto é a intertextualidade. O próprio nome já nos traz a ideia de que nós vamos entrelaçar textos, vamos relacionar textos que dizem respeito ou que têm algum ponto em comum com o nosso. Então veja só o que diz a Enguedor Vilaça-Koch a respeito do que é intertextualidade. Olha, todo texto é um objeto heterogêneo, ou seja, num texto existem muitos outros que o compõem, que revelam uma relação radical de seu interior com o seu exterior. Toda vez que nós lemos um texto, ele nos remete a outras ideias que não estão propriamente explícitas no texto em si, não é? E é isso que ela diz nessa parte. Além disso, ela diz o seguinte: e desse exterior, evidentemente, fazem parte outros textos que lhe dão origem, que o predeterminam, com os quais dialoga, que retoma a que alude ou a que se opõe. Então, o que ela está dizendo com isso? Que ao ler um texto, nós somos remetidos para algo exterior e que esse exterior também é constituído de outras ideias. Por isso, esse caráter heterogêneo. Vamos ver alguns exemplos de intertextualidade em alguns anúncios publicitários. Veja aqui. A textualidade, ela pode ser de semelhança ou citação. Quando ela for de semelhança ou situação, vai ocorrer uma captação de um texto por outro. Veja o exemplo: horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Esse anúncio vai nos fazer uma conexão com o filme Tropa de Elite, não é mesmo? E com a tão famosa frase do Capitão Nascimento: pede para sair. Portanto, na construção desse anúncio há uma relação com o filme que nos traz uma característica de semelhança, uma proximidade entre o anúncio e o leitor que está diante dele. Veja um outro exemplo. Hortifruti apresenta e o coentro levou, um clássico do hortifruti. Aqui eu vou fazer referência, né? Quem criou, o publicitário que criou, ele faz referência ao filme E o Vento Levou, né? Fazendo uma conexão do leitor e do seu conhecimento de mundo em relação ao produto que está sendo vendido. Veja um outro exemplo. Meu bem, você me dá água na boca. Aqui ele se utiliza, né, da própria imagem do pudim, que já nos dá água na boca só de olhar, e do leite condensado, né, da marca, que também, né, nos dá água na boca e faz uma conexão com o nosso conhecimento de mundo em relação à música. Então, o bem aqui que dá água na boca é o pudim. Veja o uso da intertextualidade para construir a relação de sentido entre o texto e o leitor e o nosso conhecimento de mundo. Existe um outro tipo de intertextualidade que são as diferenças ou paródia. Quando nós fazemos esse tipo de intertextualidade, nós vamos apresentar o que foi dito para propor uma leitura diferente ou contrária. Veja aqui na revistinha da Magali: comer ou não comer? A quem ela faz referência? A Shakespeare, na sua famosa frase, ser ou não ser. Mas a Magali é uma comilona, então o autor, né, faz uma paródia utilizando das características da personagem para retomar lá o clássico Ser ou Não Ser de Shakespeare. Veja um outro exemplo com a obra da Anita Malfatti,
Abapuru. Veja aqui, Havaianas, todo mundo usa, inclusive a obra, né? Com esse pé desse tamanho, só poderia usar mesmo Havaianas, não é mesmo? Uma paródia com o quadro da artista. Além disso, existem a intertextualidade explícita, que é quando eu faço a referência e já mostro de onde eu tirei. Veja, eu demito. Se eu paro o meu enunciado aqui, eu não vou saber quem fala. No entanto, o autor vai dizer, diz FHC sobre aliado que votar contra. Então aqui, ó, a intertextualidade está explícita para dizer de onde vem essa fala, eu demito. Ela pode ser também implícita, quando não fazemos a indicação dessa fonte. Por exemplo, entre beijos e tapas, título de um texto de crítica de teatro. Quando eu leio entre beijos e tapas, eu vou me lembrar do quê? Da música do Leandro e Leonardo, Entre Tapas e Beijos. Portanto, a minha referência aqui é implícita, não está dizendo entre beijos e tapas como a música do Leandro e Leonardo, não, só fez referência ao título e nós utilizamos do nosso conhecimento de mundo para fazer essa relação intertextual. Essa foi a nossa aula de hoje, obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e se ficou alguma dúvida sobre os assuntos tratados nesta aula, é só acessar os links na descrição do vídeo. Até a próxima aula!